paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos aqui muito felizes. Por quê? Porque esse é o melhor tempo do nosso dia, que nós reservamos para ler a nossa Bíblia, ler a palavra de Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado para nós conhecermos a vontade dEle, conhecermos o projeto eterno de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, e no episódio anterior nós iniciamos a leitura do capítulo 25, o Senhor falando a respeito da terra, né, de como seria a valoração da terra, quando deveria ser a plantação, quando o povo não deveria plantar. Falou do ano do jubileu, do resgate da terra, né? Então, sim, informações importantíssimas, porque esse conhecimento dessas informações, aquilo que o Senhor falou a Moisés, isso nós estamos lendo aqui em Levítico, isso vai ter repercussão em toda a vida do povo de Israel, né? Então, um entendimento daquilo que vai acontecer, por exemplo, lá na frente, no livro de Ruth, quando nós chegarmos lá, nós precisamos desse conhecimento aqui, daquilo que nós estamos lendo, que o Senhor falou a Moisés, que eram as regras de conduta para o seu povo de Israel. Amém? Vamos continuar a nossa leitura, Levítico, capítulo 25, vamos a partir do versículo 34. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Aqui falando da possessão perpétua dos levitas. E quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, e possuí-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis dele com rigor. E quanto à mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho do seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará.
Ou, se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo e contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme ao número dos anos, conforme aos dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, conforme a eles restituirá o seu resgate do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, pastor? Que bênção, né? Aquilo que o Senhor está falando a respeito do resgate do próprio povo, que às vezes eles poderiam entrar em tantas dificuldades, em dívidas, que eles teriam que vender a si mesmo, mas haveria um resgate. O mesmo sentido, o mesmo princípio que o Senhor usou com o povo, porque o Senhor resgatou do Egito, mas não ficou cobrando nada do povo. Então, o povo, entre eles mesmos, também deveria agir do mesmo jeito. E, na verdade, o que o Senhor estava fazendo é uma coisa hoje que nós bem conhecemos, que o apóstolo Paulo ensina, né? Nós devemos imitar. Paulo falava em imitar a Deus. Então, o Senhor estava ensinando o povo um comportamento que era o próprio comportamento da natureza dele. Então, deveriam tratar todos ali com decência, com ordem, com moralidade, com respeito, com honestidade. Então, o escravo dos povos em volta poderia-se ter escravos, mas dos filhos de Israel não. Então, eram servos, deveriam ser considerados como pessoas, como irmãos, que estavam em dificuldade e não seriam desamparados. Ao tempo certo, todos eles seriam restituídos às suas possessões, porque a possessão de Deus para o seu povo, ela é eterna. Louvado seja Deus. Pastor, vamos só explicar, assim, para deixar claro para os irmãos, essa questão do ano do jubileu. Vamos dar um exemplo para os irmãos, assim, se a pessoa tinha a terra e ele vendeu a terra no ano 40, um número redondo aqui, ele vendeu a terra no ano 40, quando chegar o ano 50, que é o ano do jubileu, ele vai poder resgatar essa terra, como que ele vai estimar o preço dessa terra, aquele que a comprou? Então, o que eles faziam? Eles contavam, por exemplo, ano 40 até o ano 50, então a terra iria produzir sozinha ainda do ano 41 até o ano 48, porque o 49, 50 e o 51, que seria o 9º ano, ela não já é a provisão de Deus. Então, esses 8 anos, do 40 até o 9, né, 40, né, contando o 40, isso, até o 48, esses 9 anos, a terra teria um valor, a sua produção. Então, aquela produção de cada ano seria somado e esse seria o valor que deveria ser pago num resgate. Se nós imaginarmos assim, que essa terra valia 50, se no ano 1, né, dessa contagem até isso, o jubileu, ela valeria 50. No ano 40, ela já está valendo 10. Isso aí. E a mesma... Mas isso era medido pela produção da terra. Se aquela terra produzisse 1.000, é isso que você está dizendo, né? Sim. Se ela produzisse 1.000 todo ano, então até o ano 40 ela produziu 40.000. Dali para frente ela valia 10 agora para entregar. Então, entendeu? Esse ano do jubileu era o ano da libertação. Da libertação. Em que a terra poderia voltar ao seu dono, mesmo aqueles que venderam
ou aqueles que perderam por dívidas, e a mesma coisa aconteceria quando a pessoa, ela já não tinha mais terra para vender, ela se vende como escravo no ano do jubileu, se ela não tivesse sido resgatada antes por um familiar, por um resgatador, por um remidor, ela seria liberta, voltaria à sua família, sua terra seria restituída. Justamente. Ia sair com seus filhos, com a sua família, todos. E isso é muito importante, porque quando o Senhor Jesus vem, nós vamos seguir nessa leitura, o Senhor fala que ele estava no ano aceitável do Senhor, ele veio para trazer libertação aos cativos, né? Era o jubileu que estaria acontecendo, a graça derramada. Era a graça sendo derramada, a libertação acontecendo. Então as cadeias seriam abertas e ele veio proclamar liberdade aos cativos. Então era o jubileu aqui acontecendo nessa época. Agora não mais assim, o jubileu da prisão física, não mais o jubileu relativamente à libertação da terra física, mas o jubileu, a libertação com relação à nossa salvação, né? O homem escravo do pecado, e quando Jesus veio, ele veio para nos resgatar dessa nossa condição de escravos desse mundo. E ele resgatou definitivamente. O resgate foi pago definitivamente. Na terra não tinha preço, ninguém poderia comprar com todos os seus bens na terra, mas com o sangue precioso de Cristo, ele comprou, resgatou a humanidade todinha. Está disponível. Para quem está lendo hoje conosco a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo, ele já pagou o preço de salvação pela alma de toda a humanidade. O homem só precisa abrir o coração e aceitar que Jesus Cristo é o seu remidor, é o seu salvador. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos encerrar aqui, pastor, o nosso programa de leitura da Bíblia, né? E no próximo episódio nós continuaremos no capítulo 26 do livro de Levítico. A paz do Senhor, você, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor.